Além dos rostos tatuados, esse povo tinha o costume de fazer a cabeça de seus líderes ou grandes guerreiros inimigos passar por um processo de encolhimento, que acabou fascinando o povo europeu e, de certa forma, mudando os rumos de sua história. Olá, viajantes da história! Segurem suas cabeças, porque vamos conhecer uma prática bizarra chamada Mokomokai, criada pelo povo Maori. Ficou curioso para saber tudo sobre este processo? Então já deixe seu super like e, sem mais demora, vamos ao vídeo. Por que encolher uma cabeça? As cabeças encolhidas, por centenas de anos, fascinaram os viajantes e curiosos europeus. Antes do contato com o povo do velho continente, elas eram sagradas em cerimônias culturais, até que viraram itens de pouco valor comercial. Na época das Guerras dos Mosquetes, o nome que se dá às mais de 3.000 batalhas invasoras promovidas pelos europeus, entre os anos 1807 e 1837, elas eram usadas como moeda de troca por armas. A Mokomokai, como os Maori chamavam esse costume, era reservada principalmente para os homens de alto status que tinham o rosto fechado pela moko, as tatuagens típicas do povo Maori. Uma das razões para esse costume era para preservar semelhança da imagem de seu líder na morte ou também usar como troféus, no caso das cabeças serem de inimigos de guerra. Algumas mulheres do alto escalão às vezes tinham essa honra na morte, mas apenas se tivessem moko em seus rostos. A preservação de seus rostos assegurava não apenas sua identidade, mas suas tatuagens, que eram laços espirituais com seus wakapapa, ou seja, os ancestrais e as raízes culturais e tribais. Essa prática terminou logo após os europeus se assentarem de vez em Aotearoa, como os Maori chamavam sua terra, que depois virou a Nova Zelândia, trazendo fim para a cultura da cabeça encolhida. Fora da Nova Zelândia. Há poucos exemplos de outras práticas culturais de cabeça encolhida no Pacífico, mas indo mais longe, na América do Sul, é onde esta tradição também teve lugar, sendo praticada ao mesmo tempo que os Maori. Enquanto os Maori chamavam esta prática de Mokomokai, os Shuar, povos amazônicos, a chamavam de Tsantsa. Os Shuar acreditavam que existiam muitos tipos diferentes de almas, sendo a mais poderosa entre elas a alma vingativa. Assim, se alguém fosse morto em batalha, a maior preocupação era de que a alma voltasse para se vingar de seu assassino. Então, para garantir que isso não acontecesse, a alma tinha que ser presa na cabeça, onde eles acreditavam que ela residia. Isso eles resolveram encolhendo a cabeça de seus inimigos. Poderia haver uma ligação entre os fenômenos culturais de encolher a cabeça nas Américas e no Pacífico? Sabe-se que povos da América do Sul apresentaram a batata doce para alguns dos povos da Polinésia e que eles fizeram comércio em determinados momentos. Então não é de se descartar a possibilidade de ter havido alguma troca de costumes entre eles. Como encolher uma cabeça? Embora seja de embrulhar o estômago, encolher uma cabeça é mais fácil do que parece. Em primeiro lugar, a pele, junto com todo o cabelo, devem ser separados do crânio, para encolher o máximo possível. Em seguida, as pálpebras são fechadas e costuradas fechadas, e com uma cavilha fecham a boca. Por fim, um encolhimento propriamente dito começa quando tudo é fervido em um vaso. Quando esse processo é finalizado, a cabeça chega a ter 2/3 a menos do que o tamanho original, e a pele fica escura e com aspecto emborrachado. A pele então é virada do avesso e qualquer sobra de carne é raspada antes de ser dobrada para trás. A pele restante é então costurada de volta. Finalizada a primeira parte do processo, são postas pedras quentes e areia dentro da cabeça para secar e se contrair para dentro. Isso causa o bronzeamento da pele, o que ajuda a preservá-la. Uma vez que a cabeça está no tamanho desejado, as pequenas pedras e a areia são removidas e então, para selar a pele e moldar nas características desejadas, são postas outras pedras quentes na parte externa. Chegando no fim de todo o processo, a pele exterior é esfregada com cinzas de carvão vegetal para escurecê-las. Eles ainda a penduravam sobre uma fogueira para endurecer e escurecer ainda mais. Com tudo completo, as cavilhas que seguram os lábios são retiradas. O fascínio europeu pelas Mokomokai.
Os museus europeus ainda hoje têm uma vasta coleção de cabeças encolhidas, a maioria coletada durante os séculos 18 e 19, através de redes comerciais estabelecidas entre viajantes para o Pacífico, que frequentemente as adquiriam por um preço de barganha da cultura onde as adquiriram. Chegando na Europa, cada exemplar era vendido por aproximadamente $1, que valia muito mais do que vale hoje em dia. Vendo que os viajantes europeus tinham muito desejo por esses exemplares, os Maori tentaram atender à demanda, produzindo mais. A venda desses bens, que muitas vezes eram trocados por armas, ajudou o povo Maori a se defender nas guerras dos mosquetes. As cabeças eram consideradas como simples objetos que traziam uma conexão com o outro, o estrangeiro de uma terra que eles provavelmente nunca visitariam. De qualquer forma, as cabeças encolhidas foram removidas de seus contextos culturais e transformadas em objetos a serem olhados, não cultuados. Sua conexão humana e espiritual original foi cortada. Ascensão e queda do comércio. O comércio dessas cabeças com colonizadores europeus aparentemente começou com Sir Joseph Banks, botânico britânico, onde ele trocou gavetas velhas de roupas íntimas de linho pela cabeça de um garoto de 14 anos de idade. Desde então, tem sido sugerido que este comércio pode não ter sido realizado voluntariamente, já que é relatado que Banks tinha um mosquete voltado para o líder da tribo Maori, que estava relutante em abrir mão da cabeça de um de seus ancestrais. Como já foi falado anteriormente, os Maori trocavam as cabeças por vários outros itens, incluindo armas. Conforme a região foi se desestabilizando, a demanda por armas começou a aumentar. Chegou ao ponto da demanda por armas ser tão grande que eles praticamente inventavam problemas com as tribos vizinhas para adquirir mais cabeças para comercializar. Enquanto a maioria das primeiras mokomokai vendidas aos europeus eram de guerreiros mortos, eles passaram a ser de escravos e prisioneiros, que depois de mortos tinham seus rostos tatuados a fim de atender à demanda. O auge do comércio de mokomokai foi de 1820 a 1831. Em 1831, o governador da Nova Gales do Sul proibiu o comércio de cabeças fora da Nova Zelândia e, durante a década de 1830, a demanda por armas de fogo diminuiu, porque todos os grupos sobreviventes estavam totalmente armados. Em 1840, quando o Tratado de Waitangi foi assinado e a Nova Zelândia se tornou uma colônia britânica, o comércio de exportação de mokomokai havia virtualmente terminado, junto com um declínio da prática da moko, embora o comércio ocasional em pequena escala tenha continuado por vários anos. Restituição das cabeças. Apenas no final do século XX, os Maori começaram a conseguir a restituição dos restos mortais de seus antepassados espalhados pelo mundo. O Museu Pitt Rivers, da Inglaterra, tinha uma grande coleção em suas galerias. Em 2020, depois de perceberem que a exposição não alcançava o objetivo de contato respeitoso com o outro, pelo contrário, reforçava estereótipos. Ações como o do Pitt Rivers também foram feitas nos últimos anos por museus e grupos coletivos, representando os ancestrais desses artefatos para descolonizar as coleções dos museus. No caso das mokomokai, os esforços da restituição têm tido sucesso. Em 2017, várias cabeças foram devolvidas de coleções particulares e museus pelo mundo todo, mas principalmente da Europa. Entretanto, apesar dos apelos e das tentativas bem-sucedidas de devolver algumas dessas cabeças, ainda há uma longa jornada pela frente para os Maori. E você, já tinha ouvido dessa prática? Deixe nos comentários a sua opinião sobre esse costume. E não saia desse vídeo sem deixar seu super like, ajuda muito o canal. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!